Alexandre, está surgindo as perguntas aqui, tentar ver se eu sintetizo em uma só. Às vezes essa era a minha dúvida também. Maria Eduarda perguntou, meses mais quentes, meses mais frios, ele tem uma mudança para o contágio do coronavírus? Ou Então, o aluno perguntou se é possível contrair mais de uma vez o Covid-19. E acho que só uma terceira, depois a gente troca, deixar um tempo aí para a gente entender tudo, como o sistema imunológico reage ao detectar o coronavírus. Se você puder, acho que conseguir responder essas na aham, ordem que quiser, obrigado. nada. Então, a gente sabe que a gente não sabe ainda, na verdade, se é possível pegar o coronavírus mais de uma vez, porque é uma doença que é muito recente, né? Então, o que que acontece? Quando a gente é infectado por uma doença, a gente começa a criar anticorpo. O anticorpo são várias moléculas, né? Vários pedacinhos que vão estar no nosso corpo circulando, e aí, a hora que um anticorpo específico encontrar o coronavírus, ele vai ligar no coronavírus. E aí não vai deixar o coronavírus funcionar mais, ele vai ficar, tipo, grudando assim no coronavírus. Aí existem duas perguntas que a gente pode fazer a partir dessa questão de anticorpo, né? Então, será que a gente consegue produzir esse anticorpo que vai ligar no coronavírus? Às vezes a gente não consegue. E dois, será que a gente vai criar esse anticorpo durante muito tempo ou durante pouco tempo? Às vezes a gente vai ter anticorpo, só que ele só vai durar assim 6 meses. Então, daqui a um ano, a gente não vai mais ter anticorpo contra esse coronavírus. Tem dois coronavírus que são primos desse, né, da Covid-19. Um deles chama SARS, que teve muito caso no Japão e na China em 2003, e tem outro que chama MERS, que teve muito caso no Oriente Médio em 2012 e 2013. A gente sabe que para SARS a gente consegue criar anticorpo a longo prazo, então você só pega SARS uma vez, e para MERS a gente tem anticorpo que dura pouquinho tempo. Então ele vai durar assim um ano, depois de um ano a gente não tem mais anticorpo contra a MERS, né? Que é um primo da Covid-19. Perguntaram, né, sobre meses quentes e meses frios. O que que acontece nos meses frios? A gente fica mais doente, né? Assim, eu, por exemplo, tenho rinite, então eu espirro naturalmente mais, meu nariz fica mais remelento, eu fico com ele escorrendo o tempo inteiro. Então, é mais provável que eu encoste no meu nariz em meses mais frios. E também tem outra questão de quando tá frio, a gente fecha a janela de casa, né? Ou tipo a janela do trabalho também. Então, aquele vírus que tá no ar, porque ele fica até umas 3 horas no ar, assim. Aquele vírus que está no ar, ele não vai conseguir sair do ambiente, ele vai ficar preso naquele ambiente, e aí você pode se contaminar ali. Mas em relação à temperatura, assim, dias mais quentes você é menos provável, ou dias mais frios é mais provável? Não tem isso. A gente pega coronavírus em qualquer temperatura de dia, tá? E a gente vê isso também até por esses primos, né, da Covid-19, porque a MERS, por exemplo, é no Oriente Médio, e lá é um calor assim de 40 graus, 45 graus, e você pega coronavírus lá de boa. Então, a temperatura do ambiente, assim, 30 graus não é, ou 20 graus, não é uma temperatura determinante. O Iago tem uma curiosidade, né, que ele quer saber se o Covid resiste à pressão do espaço, no caso, ao vácuo, né? Se vocês já sabem Uhum. sobre isso. Isso eu não sei. Olha, é uma pergunta muito boa que eu não sei mesmo. É uma coisa que eu vou até pesquisar depois, que eu achei muito curioso. Né? Interessante ver isso. Mas o que eu sei é, se você jogar o coronavírus no espaço, ele pode morrer, porque ele morre com uma frequência de luz UV específica. Hum, Então, por exemplo, quando a gente está no laboratório, a gente tem uma lanterna
com essa luz UV. E aí a gente usa essa luz UV para matar o coronavírus. Se a gente jogasse, né, ele por espaço, a gente não ia ter a nossa atmosfera, que protege a gente de algum tipo de radiação, e aí ele ia morrer por causa da radiação UV que está lá no espaço, entendeu? Mas no Certo. vácuo eu não sei se mata ele. Olha só, eu realmente fiquei sem resposta, por isso que eu joguei pra você, né? Sim. Que mais? Bom, aqui estão perguntando várias coisas sobre a origem do vírus, né? Então, como ele surgiu, é, pessoas perguntando se ele evoluiu de alguma coisa, porque tem bastante fake news rolando pra lá e pra cá sobre ele veio da Ásia, da China, onde as pessoas comeram sopa de morcego e aí adoeceram. Eu queria que você falasse sobre o que vocês já sabem sobre a origem do vírus, né? Da onde que ele veio, desses primos próximos que ele tem. Uhum. Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que entender um pouquinho sobre evolução, né? Então, como que funciona essa questão da evolução? A gente sempre tem uma coisa mais antiga, e essa coisa antiga, ela vai dando origem a outras coisas, né, que vão se diferenciando, vão virando diferentes, e viram o que a gente tem hoje. Então, por exemplo, os humanos, né, tinham um ancestral comum com alguns parentes dele, primatas, e aí esse ancestral comum foi se diferenciando e deu origem a gente. A mesma coisa acontece para os vírus. Então, existia um vírus muito antigo, ele foi mudando, e aí esse vírus ele foi dando origem a novos vírus. Aí a gente sabe que o vírus que causa a Covid-19, ele é primo da SARS e da MERS, porque a gente consegue no laboratório ver o DNA dele, né? DNA não, na verdade ele tem RNA. Mas a gente consegue ver as características genéticas desse vírus, e aí a gente vê de quem que ele é mais próximo, né? Então, é por isso que eu sei que o vírus da Covid-19, ele é primo da SARS e da MERS, e não é primo da dengue e da zika. Enquanto que a dengue e a zika, elas são muito próximas, assim, elas são quase irmãs. E, e como que a gente sabe, né, que esse vírus, por exemplo, de onde que ele surgiu, ou será que inventaram esse vírus? E a resposta é que não, ninguém inventou o vírus, né? Porque quando a gente tem esse processo de evolução, a gente tem alguns errinhos que vão estar registrados no RNA do vírus, né? E se fosse uma coisa inventada, ele não teria esses errinhos. Ele seria uma coisa muito certinha, assim. Ele teria um pedaço. É como se a gente montasse uma caixinha de Lego. E aí, se você colocasse as pecinhas todas muito bem certinhas, a gente saberia que alguém montou. Só que, como é uma coisa meio bagunçadinha, a gente sabe que veio da natureza isso. E a gente não sabe, assim, muito bem ainda qual que é a origem desse vírus, né? Então, em janeiro e fevereiro, falavam que a origem era o pangolim. O pangolim é como se fosse um tatuzinho que tem na asa. E aí depois mudou e falaram que ele veio do morcego. Provavelmente ele veio do morcego, porque a gente tem um irmão do vírus da Covid que é um vírus de morcego. Então a gente acha que ele veio. A hipótese, né, que a gente tem atualmente é que ele veio de um morcego também. E por que a gente fala de morcego? Porque morcego, ele também é um animal que é muito próximo da gente, do humano, e muitos vírus de morcego podem vir para o humano. A gente chama o morcego de reservatório, né? Então, por exemplo, a gente tem também a raiva, né? A raiva é um vírus que dá em morcego e é um vírus que dá em humano. E tem outros vírus também que a gente sabe que dão em morcego e dão em humano. Mas é isso, assim, a gente sabe que ele evoluiu, ele estava na floresta e ele acabou vindo, né, para o ser humano, de alguma forma que a gente ainda não sabe também muito bem como é que veio, mas é uma coisa que estão estudando agora também.
Legal, legal, muita coisa. Acho que algumas perguntas parecidas aqui também, Alexandre, perguntaram com relação a vocês no laboratório. Alguém já se contaminou? Ou se é possível, por exemplo, você se contaminar e depois se recontaminar novamente, né? E, deixa eu ver, perguntaram também se tem uma previsão da queda do pico da pandemia. Acho que está todo mundo querendo saber. E quanto dura a doença, né? Também tem uma pergunta que dá para encaixar aí também, né? Que é a de qual é a possibilidade de vocês, cientistas que estão na linha de frente, se contaminarem? Eu acho que tem uma parecida aqui também. Quem está curado, mas está com o vírus no corpo, ele passa para outra pessoa. Eu acho que duas perguntas aqui também sobre os tratamentos. Acho que você já falou que ainda não tem nenhum eficaz. Mas E acho um que aluno dá para levantar perguntou. depois, qualquer coisa. Então vamos próximo, desculpa. Imagina. Eu sou imperativo. Bom, falando sobre o cientista, né, que trabalha dentro daquele ambiente controlado, igual eu mostrei. A gente tem vários instrumentos ali que garantem que a gente não vai correr um risco de se contaminar. Então, por isso que a gente trabalha com coronavírus no laboratório de biossegurança 3. Se, por exemplo, eu trabalhasse num laboratório de biossegurança 2, que é o do jaleco azul, que tem uma máscara fina, e tentasse entrar para trabalhar com coronavírus, eu provavelmente ia ficar infectado com ele, porque eu ia estar usando uma roupa errada para entrar naquele lugar. Mas a roupa que a gente usa, ela é sempre, né, jogada no lixo. Então, tudo, assim, tanto o macacão quanto a máscara, tudo que eu uso dentro do laboratório, eu tenho que jogar fora. E aí isso garante que a gente não se contamine. No meu laboratório, ninguém se contaminou ainda, nem dentro, nem fora, né? Porque quando a gente recebeu a notícia de que o vírus estava chegando para a gente trabalhar nele no laboratório, a gente fez uma reunião e falou assim, gente, vocês vão ter que entrar numa super quarentena. Então, quem morava com os pais, por exemplo, parou de morar com os pais, está morando próximo à Unicamp, porque lá tem várias repúblicas, né, que são grupos de amigos que moram juntos. Então, tem um grupo de amigos do laboratório que mora todo mundo junto ali. E aí tem gente que mora em umas kitnets também, né, que são como se fossem mini apartamentos. Então, tá morando sozinho. Eu moro sozinho também, faz já mais de 3 meses que eu não vejo meus pais. Eu não volto para São Paulo desde o carnaval, que foi quando eu recebi a notícia, né? Então eu falei para os meus pais assim, gente, eu vou trabalhar com coronavírus, então vocês se cuidem aí, né? Faça a quarentena de vocês também, que eu vou fazer a minha aqui. Então a gente não se contaminou ainda no laboratório, a gente consegue fazer uma testagem nossa mesmo. Só que assim, a gente faz um teste lá que ele não tem a validação, igual tem a validação dos hospitais, né? A gente só sabe assim, talvez eu tenha, talvez eu não tenha. Caso o teste que eu faço sozinho dê positivo, eu vou ter que ir até um hospital para ver para fazer o teste oficial, entendeu? Então a gente sabe que não tem ninguém por enquanto contaminado com coronavírus, mas a gente faz essa frequência de testes assim na gente para ver se alguém se contaminou ou não. Diferente do pessoal, por exemplo, da saúde, né? Dos enfermeiros e os médicos que estão ali bem na linha de frente, às vezes eles não têm a roupa necessária para usar, então a chance deles se contaminarem é muito maior do que a minha chance, né, de me contaminar. Que mais? Perguntaram de reinfecção, né? Então a gente ainda não sabe. E tem dois pontos também, né? Que a gente está tentando entender. A gente está tentando entender se esse vírus ele é capaz de, por exemplo, ficar escondido dentro do nosso corpo e depois aparecer de novo, que é o que acontece com o vírus da herpes. O vírus da herpes ele dá umas feridinhas na boca, né? Principalmente quando você está muito estressado. Aí depois que você não está mais estressado,
passa isso, não aparece mais. Aí você fica estressado de novo, volta a aparecer esses machucadinhos na sua boca. A gente está tentando entender se o coronavírus tem esse perfil, ou se, por exemplo, ele é igual a alguns outros vírus que você pega, você se recupera e não tem mais ele. Então, existem esses dois pontos, assim. Porque tem alguns casos, principalmente na Ásia, né, de gente que testava positivo para coronavírus, de repente testou negativo e de repente testou positivo de novo. E a gente não sabe o que aconteceu ali. Às vezes também o teste da pessoa deu errado, porque pode ser que dê errado, né, algum teste assim. Todo mundo é humano, erra às vezes. Então pode acontecer isso. Ou se foi uma reinfecção também, que pode acontecer, é uma possibilidade em aberto ainda. Então, é uma coisa que precisa de muito estudo. E a gente só vai conseguir descobrir sobre isso com o tempo, né? Então, daqui a um ano a gente vai saber mais ou menos. Dá para sintetizar em algumas, né? Então, o Vitor perguntou por quanto tempo, por exemplo, se a pessoa for contaminada, e qual é o tempo, né, de transmissão? Por quanto tempo ela fica transmitindo? Para quantas pessoas também acho que dá para perguntar. E o Samuel tá perguntando uma coisa que eu acho que é interessante, porque daí a gente já puxa pro nosso cotidiano, né? Porque vocês têm um cuidado, mas a gente que não trabalha no laboratório também tem que ter esses cuidados. E lógico que a gente não tem as mesmas ferramentas que vocês. Não dá para eu simplesmente pegar a minha roupa e jogar no lixo, né? Então, Samuel está perguntando, por exemplo, nos supermercados, quanto tempo o vírus permanece nas embalagens, né? E também uma pessoa que está aqui como Simone Baldassin perguntou se animais, por exemplo, cachorros, se já foram contaminados e se eles podem ser curados. Só complementando um pouco essa questão da embalagem do supermercado, por exemplo, se um aluno veio entregar um trabalho aqui na escola, um papel, o vírus permanece no papel por um dia, 2 dias, 40, por quanto tempo? Tá. Eu vou começar pela questão do cachorro e do gato, porque depois a gente vai emendando tudo. Sobre cachorro e gato, a gente ainda não tem nenhum estudo que comprove que esses animais são infectados, né? Mas eles são infectados por outros coronavírus. Tem um coronavírus canino, que é o que infecta cachorro, e é um coronavírus que a gente já tem uma vacina. Quando você dá a vacina de V10 ou V8 no seu cachorro, ele toma a vacina contra o coronavírus de cachorro. E aí o gato também tem um coronavírus, o coronavírus felino, e ele também já tem um tratamento específico. Só que, por exemplo, esses coronavírus, tanto de cachorro quanto de gato, eles são mais distantes da Covid do que outros coronavírus. Então é como se eles fossem, sei lá, um primo que mora em outra cidade, assim, ou sei lá, um tio que você não vê há muito tempo. Então não dá para você tratar uma pessoa que tem Covid com as alternativas de tratamento do coronavírus do cachorro ou do coronavírus de gato. Eu já vi gente falando assim: vou tomar vacina de cachorro para me proteger da Covid-19. E não pode fazer isso, porque são coronavírus totalmente diferentes. Assim. A gente tem alguns casos de tigres em Nova York que pegaram esse coronavírus, e tem também, acho que, 1 ou 2 cachorrinhos na Ásia que encontraram coronavírus da Covid-19 neles. Só que esses animais que tinham o coronavírus da Covid-19, eles estavam muito perto de pessoas que testavam positivo. Então, o tigre tinha um tratador que tinha Covid e ficava lá com ele o tempo inteiro, e o cachorro tinha um dono que ficava beijando esse cachorro o tempo inteiro. E aí o que acontece? Já emendando na questão da superfície, né? A gente acha que, na verdade, o coronavírus da Covid, que foi encontrado nos animais, ele só estava naquela superfície. Ele não tinha infectado o animal. Ele só estava segurando ali no pelo dele. E aí, a hora que os cientistas foram ver, eles encontraram o coronavírus.
mas é porque o coronavírus da Covid-19, ele tem um tempo de resistência em superfícies. Então, superfície do cachorro, superfície, a nossa pele também, né, uma superfície, ou, por exemplo, a superfície dos produtos no mercado, no papel também. E aí, em média, são 3 dias, assim, para os produtos, né? E é por isso que você precisa higienizar todos os produtos e deixar tudo higienizado, bonitinho, porque ele vai ter um tempo de resistência ali, em cima daquela superfície.